questão aqui agora. Pessoal, a gente conseguiu voltar, teve um probleminha de imagem, mas acho que está tudo bem agora. A gente vai ficar aqui acompanhando, porque principiante sempre tem essas coisas mesmo. Eu tinha falado um pouco sobre psoríase, falei sobre algumas questões relacionadas à doença, aos mitos, algumas coisas que a gente vai poder esclarecer sobre a patologia ao longo das perguntas também. Eu acho que a gente já está na hora da gente partir para essas perguntas que foram tão esperadas. Então, primeira pergunta aqui de Emília B. Ela escreveu: quero saber como curar ou amenizar a psoríase nas unhas. Então, não se trata de consulta, mas a gente pode dar algumas informações, né? A psoríase nas unhas, mesmo que seja exclusivamente a unha afetada e não tenha psoríase na pele, ela tem um impacto muito grande. Então, o tratamento vai depender da gravidade como essas unhas são afetadas. Se existe o comprometimento de toda a unha, do leito, da matriz da unha, que é a região onde a unha é fabricada. Se essas unhas são diversas das mãos e dos pés, a quantidade vai variar, a gravidade vai variar, e com isso o tratamento também, desde medicações tópicas, injetáveis dentro da própria unha, medicações subcutâneas, venosas, orais. Então, a gama de tratamentos diferentes, mas tudo isso para mostrar que existem muitos tratamentos para psoríase nas unhas e que isso é muito desfigurante, atrapalha muito o convívio social e que não deve ser deixado de lado, mesmo que sejam só as unhas afetadas. Beijo para Mag Muniz e para Sérgio, que estão aqui presentes no nosso live. Então, sem identificação, anônimo, uma pessoa pediu para falar sobre o Secukinumab. Então, toda vez que a gente encontrar uma droga de psoríase que tem esses nomes estranhos, que terminam com MAB, EPT, essas medicações elas são chamadas medicações biológicas. Elas são produzidas por engenharia genética e elas são proteínas. Então, são medicações que começaram a aparecer na psoríase por volta de 2005. Então, a gente tem aí 12 anos, mais ou menos, de experiência com medicações biológicas em psoríase. Elas já existiam há alguns anos atrás para artrite reumatoide, para a doença de Crohn. E essas drogas elas têm uma capacidade de agir nas substâncias exatas que estão elevadas na psoríase. Então, tem uma tecnologia embutida que vai ser direcionada de ponta. Não são medicações para se iniciar o tratamento em geral. Então, existe uma escala de tratamentos que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E esse passo a passo ele deve ser seguido pelo dermatologista. Isso não é só para o Brasil. Todos os países do mundo têm as orientações das suas sociedades. Então, não convém ao médico escolher o tratamento ao bel prazer. A gente tem uma orientação que é feita pelas nossas sociedades. Então, tratamentos com fototerapia, tratamentos orais, tratamentos imunobiológicos, cada um na sua etapa, de acordo com a necessidade. Vamos lá para outra pergunta. Fabi perguntou: quem tem psoríase tem predisposição à intolerância à lactose ou doença celíaca? Essa pergunta achei bem interessante, foi aquela que eu falei no Mitos e Verdades, né? Então, predisposição à doença celíaca é verdade, predisposição à intolerância à lactose não sabemos. Pode ser verdade, mas isso não foi estudado ainda. Mais importante do que a gente ter essa evidência no momento é saber que todos os portadores de psoríase precisam ter uma boa alimentação, hábitos saudáveis, que incluem exercícios físicos e alimentação. Porque nós sabemos que existe um incremento de risco para se ter diabetes, hipertensão, obesidade. Então, se a gente já sabe que existe um risco maior de ter essas patologias, a melhor forma de evitar essas patologias todas é tendo uma alimentação saudável, né, e fazendo exercícios físicos. Uma pergunta de André, se a psoríase tem cura. Ele fala: não aguento mais. Então, a psoríase, assim como essas patologias que eu falei, diabetes, hipertensão, colesterol alto, essas patologias elas têm tratamento, são patologias crônicas. Né? A gente não espera que um diabético deixe de ser diabético porque está usando um remédio.
mas a gente espera que ele fique totalmente controlado, se forem seguidas todas as recomendações. Na psoríase é a mesma coisa. Nós temos tratamento. Se a gente fizer o tratamento de uma forma como é recomendada, a gente espera que a psoríase fique praticamente controlada ou totalmente controlada. Essa é a nossa meta. Uma pergunta de José Pacheco: quais os tipos de psoríase? O tratamento é muito diferente. Exatamente. Nós temos vários tipos de psoríase. A forma mais comum é a psoríase vulgar, que afeta 85% dos portadores de psoríase. Então é disparada a psoríase vulgar, que é a psoríase em placas. Então apresenta placas vermelhas, um pouco elevadas acima da pele, descamativas. E essas placas elas vão acometer geralmente os cotovelos, os joelhos, a região das articulações das mãos, o couro cabeludo, que é muito afetado e que muitas vezes passa diagnosticado como caspa. Então essa é a psoríase vulgar, a forma mais comum. A psoríase vulgar ela tem tratamentos tópicos para a sua forma mais leve, tratamentos com medicações orais para as formas intermediárias e graves, chegando muitas vezes, se houverem falhas sucessivas, até tratamentos imunobiológicos. Essa psoríase, apesar de ser a mais comum, muitas vezes ela se associa a outra forma, que é a psoríase ungueal, que é a psoríase das unhas. Então elas podem vir juntas, ou a psoríase das unhas pode vir também exclusivamente só nas unhas. Uma outra forma de psoríase que é comum é a gutata, que vem de gotas. Então, ao invés de placas grandes na superfície das articulações, no couro cabeludo, o portador da psoríase gutata ele tem pequenas manchinhas, que a gente chama de pápulas, então 1 centímetro, 1,5 centímetros, que ficam ali distribuídas em todo o corpo, principalmente na região do tronco. Elas têm uma característica bem semelhante, só que menores. Então, vermelhas, descamativas. E essa psoríase gutata ela também tem uma predisposição a acontecer em indivíduos mais jovens, adolescentes, né, crianças, e tem um curso em geral mais agudo. Então ela pode aparecer e pode depois desaparecer. Existe uma forma que é a eritrodérmica, onde 100% do corpo vai estar totalmente tomado pela psoríase, a pele fica vermelha, com a descamação fina tomando todo o corpo. E tem as formas pustulosas, onde aparecem um monte de pequenas bolinhas de pus, que a gente chama de pústulas, né, porque ao invés de água elas têm pus dentro. Essa psoríase pustulosa também tem uma certa gravidade, nos preocupa um pouco mais. E outras formas mais raras de psoríase, como a invertida, que acontece nos locais onde não se esperaria ter psoríase. Como eu falei, o mais comum as áreas externas, as articulações. Quando a gente vê psoríase nas áreas bem de dobras internas, então como as axilas, como as virilhas, como a região inguinal, né, da parte da virilha, ou genitais, é uma área invertida ao que se espera. Então essa chama psoríase invertida. Então esses são diferentes tipos de psoríase, cada um tem um tratamento. Não serve o mesmo tratamento tópico necessariamente passado para uma psoríase vulgar, para uma psoríase invertida, por exemplo. Então por isso que é importante o acompanhamento com o dermatologista. Manuela perguntou se existe uma causa específica para o surgimento da doença. A gente falou na introdução deste vídeo que a psoríase ela tem uma relação com a genética. Então é preciso ter algum gene, e existem vários genes que estão sendo pesquisados, que estão associados com o desencadeamento da psoríase. Então, esses genes fazem com que a pessoa tenha uma chance de apresentar ou não durante a vida. O fato de ter o gene não significa que é uma sentença de que vai apresentar a psoríase, mas ele tem uma predisposição. E aí a gente pensa nessa predisposição. No indivíduo que tem um gene da psoríase, ele passa ao longo da vida por fatores que vão testar esses genes. Então eu vou pegar aqui... Opa, derrubando as coisas. Dá pra ver? Conseguem ver aqui Então, nessa imagem aqui a gente vê fatores que podem levar a psoríase a aparecer. Então, o clima, essa época de inverno onde nós estamos, apesar de não ser um inverno rigoroso, é um momento que pode acontecer de desencadear uma piora da psoríase. Cigarro e álcool, então às vezes você pode ter o gene e por conta do cigarro ou do álcool esse gene se expressar, ele vir abrir as portas para a psoríase aparecer. Estresse emocional, então é um dos mais importantes, muitas vezes depois de uma doença na família, um familiar que faleceu, um problema financeiro, a psoríase vai aparecer. As infecções, a gente falou sobre a psoríase gutata, que acontece em jovens. Essa é uma psoríase que acontece em jovens principalmente após infecções de garganta. Outras infecções também podem causar psoríase, como por exemplo o HIV. Medicamentos, existem alguns medicamentos simples, inclusive às vezes usados para pressão alta, para problemas de depressão, que podem causar
um desencadeamento da psoríase. Então é sempre bom perguntar ao seu dermatologista que lhe acompanha da psoríase se o medicamento prescrito pelo colega cardiologista, psiquiatra, não pode estar levando a uma piora da psoríase. Estresse físico, isso é muito comum. Então, quem tem psoríase no couro cabeludo, principalmente, tem aquela vontade de ficar arrancando as escaminhas. E esse arrancar as escamas é um estresse físico. A pele interpreta como uma agressão. Então, tirou a escama, ela vai fabricar mais ainda. Fatores hereditários, como a gente falou, é um dos mais importantes porque para se desenvolver psoríase se concebe que existe uma predisposição. E esse fator aqui que eu deixei por último, ele não é o menos importante, inclusive é um dos mais importantes. A obesidade e a síndrome metabólica. As pessoas que estão acima do peso têm mais facilidade de desenvolver processos inflamatórios, não só a psoríase. E a síndrome metabólica, que é a associação entre resistência à insulina, diabetes, gordura central, aquela gordura de abdômen, tendência a colesterol alto, elas também têm relação com a psoríase, o seu desencadeamento ou os pacientes com psoríase desenvolverem síndrome metabólica. Então são muitos fatores para se ter o desencadeamento da psoríase. Outra pergunta, João C. perguntou, durante o inverno pode piorar ou não tem relação? Pode, como a gente falou na estante, né? O inverno tem a tendência de piorar a psoríase e quem tem artrite psoriásica, que é a psoríase que se manifesta nas mãos, nas articulações da coluna, nas articulações dos joelhos, nos tornozelos, essas artrites elas também tendem a piorar com o frio. Felizmente a gente não tem tanto frio aqui, mas o frio pode piorar tanto a psoríase quanto a artrite psoriásica. Uma outra pergunta aqui de Pedro M. Ele pergunta sobre alguma medida que possa ser feita para evitar o desenvolvimento da doença. Acho que a melhor forma é evitar todo aquele diagrama que a gente mostrou. Então, exercício físico para evitar a obesidade, para evitar que sobrevenham diabetes, uma hipertensão, um colesterol alto. Se evitar o cigarro, mesmo o tabagismo passivo, que é quando você está ao lado de uma pessoa que está fumando e você está inalando a fumaça, isso pode estar associado com a piora da psoríase. Álcool, restrição ou moderação. Então, o paciente que já tem psoríase, o ideal é que não bebesse. Se o ideal não é possível, que faça com bastante moderação, principalmente quando está em uso de medicações, porque as medicações da psoríase muitas vezes acabam tornando até proibitivas, algumas delas, a ingestão de álcool. A gente falou também sobre não arrancar as escamas, e isso aí é um fator que piora muito e dificulta todos os tratamentos, muitas vezes, a se manifestarem de uma forma como a gente espera. Então, aquele diagrama ali é exatamente o que a gente precisa corrigir para que se evite que a psoríase piore, ou às vezes até que tenha uma tendência que se expresse. Pergunta da Daniele, algum alimento ou tipo de dieta que ajuda no tratamento? Essa pergunta é sempre importante porque é uma das coisas que mais aflige. Eu estou fazendo alguma coisa de errado porque minha psoríase está aparecendo, eu tenho alguma culpa nisso? Eu estou comendo alguma coisa de errado? Psoríase não é uma doença alérgica, não tem um alimento que é proibido. Mas sempre é bom a gente frisar que vale para a psoríase a saúde, a alimentação saudável. Então tudo que é bom para a saúde vai ser bom para a psoríase. Então alimentos saudáveis, alimentação saudável, equilibrada, com pouca gordura. Se a gente puder ter uma ingesta de frutas, de legumes, fizer uma alimentação bem equilibrada, com fibras, etc., a gente está melhorando a psoríase. E o contrário, se a gente tiver uma alimentação cheia de gordura, carboidrato em excesso, hipercalórica, come demais por conta da ansiedade, a psoríase leva aquela vontade de comer o tempo todo, isso pode piorar a psoríase. Mas ninguém desenvolve psoríase porque come mal, como eu falei. A gente está esclarecendo que a psoríase não é uma doença alimentar, nem uma doença alérgica também. Pergunta de Marta. Como posso argumentar com as pessoas de que a doença não é contagiosa? Sofro muito preconceito. Isso é uma coisa bem comum da gente ver aqui, não só no Brasil, no mundo inteiro, de preconceito contra pessoas que possuem problemas de pele. Não só a psoríase, mas também vitiligo. A gente vê nas alopecias, nas calvícies, etc. Sempre tem piadinha, sempre tem pessoas que acham que palavras não vão ferir. Então, o preconceito a gente precisa estar armado. Para quem tem psoríase, a gente precisa ter respostas prontas e ter um comportamento já previsto para aquelas situações. Então, a primeira coisa é saber quando se vai se justificar. Então,
não é contagiosa, não é uma doença que a gente falou que não é uma doença que vai levar ninguém a se desenvolver. Então, se você precisa explicar no ambiente de trabalho, ou se você está se relacionando com uma nova pessoa e quer explicar para essa pessoa que você tem psoríase, porque em algum momento ela vai ver que você tem alguma placa no cotovelo, no couro cabeludo, a melhor forma é você dizer: psoríase é uma doença que tem a relação com o sistema imune, a pele é completamente limpa, as escamas são limpas, elas são a pele que se multiplica muito rápido e não tem nenhuma possibilidade de contágio. E dessa forma a gente consegue já tirar o preconceito. É muito comum esse preconceito da psoríase porque ela foi descrita antes de Cristo. Então, na descrição lá por Hipócrates, o pai da medicina, a psoríase ela se confundia com a época que era chamada lepra, hoje é chamada de hanseníase. Então, ficou no âmago da psoríase muita aquela percepção de que ela era uma doença também contagiosa. E, biblicamente, a hanseníase, como era chamada a lepra, era aquela preocupação, né? Não tinha cura. Então, mesmo para a hanseníase hoje existe cura, e para a psoríase a gente sabe que não existe nenhuma possibilidade de contágio e que é uma doença que a gente pode conviver completamente bem, né? Não existe nada que vá afetar no convívio social, afetivo, a psoríase vai comprometer. Então é preciso estar pronto para essas perguntas, para esses questionamentos, ofensas às vezes. Crianças, elas têm uma cabeça muito livre de preconceito, mas são muito questionadoras. Então, às vezes, uma criança aponta e pergunta: o que é isso? Você não precisa explicar para ela que é uma doença imune. Então, para a criança, você vai dizer: olha, minha pele é uma pele super pele, ela prolifera numa velocidade incrível. A sua pele, aponta para a criança, ela prolifera em 30 dias. A minha prolifera em 3 a 4 dias. A criança vai dizer: ah, tá, legal. Então, a criança ela não vai ter preconceito, a gente vai tratando com naturalidade e ela vai levar muito bem. E geralmente são as crianças as que mais questionam. Se for uma questão ofensiva, uma pessoa que propositadamente lhe ofende por conta da psoríase, a melhor forma é se afastar da pessoa. É um presente que ela te mostra que ela não merece seu convívio. Você tem outras pessoas gentis que vão entender a sua psoríase e que você não vai precisar daquela pessoa que está te ofendendo propositadamente por conta de uma patologia da qual você não tem culpa alguma. Pergunta do Roberto M. Soube que a doença hereditária é verdade, tem como evitar? A gente falou também um pouco sobre essa questão, né? Hereditariedade é diferente de genética, né? De uma participação genética. Então, se eu tiver psoríase, meu filho vai herdar? Não necessariamente. Existe uma chance muito pequena, em menos de 10%, de um filho herdar essa psoríase. No entanto, se pai e mãe têm psoríase, existe uma chance muito grande, que pode chegar até 50%. Então, o que isso mostra? Que ela não é hereditária necessariamente, mas que tem genes que estão vindo ali das gerações do pai e da mãe que podem ser passados para os filhos. Então, não necessariamente é hereditária, que vai ser herdada, mas que tem um componente genético forte. E aí, como evitar? Como evitar é voltar àquelas orientações. Atividade física, alimentação equilibrada, evitar traumatizar as lesões. Se a pessoa tem um componente de humor mais deprimido ou de ansiedade, tentar tratar aquele problema, né, com o neurologista, com o psiquiatra, né, porque até mesmo o mal-estar mental pode levar a uma psoríase a aparecer de uma forma mais grave. Recentemente, por exemplo, num dos congressos de psoríase, a gente estava discutindo sobre a privação de sono. As pessoas que dormem muito mal, que não têm uma noite de sono que resgate as suas energias, que não recupera as energias, muitas vezes acabam produzindo muitos hormônios e muitas substâncias inflamatórias que podem piorar a psoríase. Então, até mesmo a insônia, o não dormir bem, muitas vezes porque a psoríase coça a noite toda, pode levar à sua piora. Então, se você tem insônia, tem que tratar a psoríase com o dermatologista, mas vai no neurologista, vai no especialista para que trate também essa insônia, porque ela pode muitas vezes estar contribuindo para uma piora. Então, a gente tem como evitar a piora, não tem como evitar a psoríase absolutamente. Mas se a gente tiver um hábito saudável, dormir bem, comer bem, isso pode ajudar bastante. Então, respondemos até que rapidamente todas as perguntas que apareceram aqui. Nós agradecemos todos os que participaram, que enviaram as perguntas, que estão aqui online, no meio da tarde, no horário de trabalho, muitas vezes.
Queria deixar para vocês o espaço para manter as suas perguntas. A gente pode estar respondendo através dos canais. Então, o Facebook da Clínica Ibis e o Instagram, a gente vai estar mantendo essas orientações, essas explicações sempre, porque a psoríase é um dos nossos focos. Para quem precisar de uma dá uma passada aqui, existe uma equipe de dermatologistas e de reumatologistas, no caso da psoríase, com acometimento nas articulações.